Olá, alunos. O nosso assunto de hoje é o nazifascismo. Ora, como vimos, a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, que terminou em 1918, ocasionou grande prejuízo às economias e grande desgraça humanitária. Logo após a guerra, em 1918, a epidemia de gripe espanhola devastou 50 milhões de pessoas, se não me engano. Enfim, a Europa, em especial, que foi o principal cenário da guerra, estava completamente debilitada e, em muitos casos, semidestruída. As instituições políticas com tremenda falta de credibilidade. No campo, por exemplo, da esquerda, os comunistas cresceram muito em influência, porque foram contra a guerra, enquanto que os partidos social-democratas foram a favor, participaram do esforço da guerra junto com os seus estados. Ora, essa devastação do pós-guerra e o exemplo da União Soviética, em que os operários haviam coletivizado as fábricas, os meios de produção, produziu uma série de motins, revoltas, revoluções, em toda a Europa. E isso levou ao pavor às grandes empresas, aos grandes monopólios, às grandes corporações, que reagiram com violência. Passaram a contratar ex-combatentes. Eu lembro que a guerra tinha acabado, estava voltando um monte de soldado do fronte de guerra que estava desocupado e preparados para usar armas. E essas corporações eram as fábricas que passaram 4 anos produzindo armas. Então, esses grandes capitalistas começam a financiar grupos paramilitares, começam a contratar esses ex-combatentes com o objetivo de agredir, com o objetivo de impedir o crescimento do movimento socialista. Em 1920 houve uma sucessão de greves na Itália, várias fábricas foram tomadas por trabalhadores. Na Alemanha, como lembramos, havia a insurreição do Spartakusbund. Então começaram a se formar esses grupos, as grandes empresas. Na Itália foi a Fiat, na Alemanha a Bayer, enfim, as grandes corporações desse país começaram a armar esses mercenários, Na Alemanha chamam de Freikorps, com o objetivo de combater o movimento operário, combater o movimento dos trabalhadores. Isso foi feito com grande brutalidade, com grande crueldade. Esses Freikorps atuaram não só na Alemanha, como na Polônia, chegaram a combater na Rússia, ao lado dos russos brancos, com grande violência, sadismo em alguns casos. Ora, na Itália, os fácio de combatimento, que eram grupos também paramilitares, começaram a ganhar uma configuração política com a liderança de Benito Mussolini. Eram grupos paramilitares que se organizavam. Ora, é o que hoje nós conhecemos e damos o nome de milícia. A milícia paramilitar armada por particulares, com forte presença de pessoas do aparelho de segurança, policiais, etc., militares, etc. Enfim, essas milícias, elas foram o núcleo duro, o centro de um movimento político que começou a se formar em torno dessa, vamos dizer assim, dessa proposta que no fundo tinha como base o anticomunismo. O negócio era combater os operários, combater o comunismo. Benito Mussolini funda o partido na Itália, ao Partido Socialista, Nacional Socialista Alemão, que depois o Hitler se torna uma importante liderança, que tem um profundo aspecto, um fundamento essencialmente anticomunista, antioperário, porque esta era a origem do movimento por eles criado. Em torno desse núcleo começa então a surgir um movimento político, partidos, que vai ganhando um ideário. Os fascistas, eles vão
começaram a desenvolver uma forma de pensamento que vai valorizar extremamente a nação, o nacionalismo, enfim, isso já não chega a ser algo novo, né? Mas o nacionalismo, a xenofobia, e começam a construir um passado mítico, ideal, né, que traz a eles uma concepção de sociedade ordenada, profundamente conservadora. Ora, os movimentos conservadores, os evangélicos alemães das igrejas neopentecostais foram uma das principais fontes de apoio de Adolf Hitler. Os católicos, fundamentalistas, também na Itália sustentaram Mussolini. Inclusive a igreja tem até hoje sérios problemas em discutir a atuação do Papa Pio XII na Itália durante o governo do Mussolini. Muito bem, esse ideário conservador, muitas vezes baseado num passado mítico criado, porque a mentira e a propaganda são a base do fascismo. O ministro mais importante de Hitler era o Goebbels, Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, que dizia que uma mentira repetida diversas vezes se tornava uma verdade que até o mentiroso passava a acreditar. Então, a propaganda, aliada à criação de uma ideia mística, fantasiosa, nós que trabalhamos com história, vemos as falsificações feitas por arqueólogos e antropólogos alemães, procurando valorizar um passado lá mítico de uma liga, a ordem dos cavaleiros teutônicos, que não tinha essa bola toda, mas, enfim, eles criaram uma grande mentira, né? E embarcaram toda a população, a maior parte da população, nesta grande mentira. Porque oferecem, primeiro, o ódio. Porque vimos que surgiu o seu movimento com ódio aos comunistas. E o ódio é um forte catalisador de sentimentos. E o ódio comunista vai transbordando. Na Alemanha, o ódio aos comunistas, também para o ódio aos judeus, aos ciganos e a todos aqueles que não estejam inseridos dentro do sistema ordenado pela nova mentalidade fascista. Há um repúdio às forças políticas tradicionais. Tudo que a política não presta, são todos ladrões, financistas querendo explorar o povo, e o grande líder fascista, porque o que se caracteriza também na sociedade é o surgimento de uma liderança central, potencial com plenos poderes, enfim, uma direção, um objeto inclusive de culto à personalidade. Na Alemanha o Führer, na Itália o Duce, enfim, se tornam em verdadeiras figuras mitológicas para os seus seguidores. Ora, esse caldo social formado por pessoas que estavam arruinadas, em sua grande maioria, trabalhadores sem emprego, pessoas deslocadas na sua sociedade, pessoas que saíram de uma guerra e não encontraram oportunidade na vida civil. Para esse público, digamos assim, o fascismo é um forte elemento catalisador, porque diz a ele o que? Ora, cara, você é uma pessoa especial, você faz parte de um povo importantíssimo, um povo que tem uma tradição, um passado, um povo eleito para dominar. Entretanto, você foi traído. Entretanto, esses capitalistas ou financistas, esses judeus, essas pessoas que hoje estão no poder, ou traíram, amesquinharam a sua posição. E é preciso que a gente imponha uma nova ordem, a ordem fascista, com o nosso grande líder, caminhando para o empoderamento da nossa nação e o enriquecimento de nosso povo. Tira o cara que estava desempregado, duro, mete ele no uniforme preto, cheio de caveirinha,
com direito a bater, com direito a roubar os judeus, se for o caso, era comum, né? E isso vai conseguir um apoio popular de uma parte, vamos dizer assim, do substrato, do lumpen, do que há de pior na sociedade. E esse movimento fascista, ele vai ter um impulso muito grande. Na Itália foi precoce, Mussolini em 1922 já conseguiu aproveitar da fragilidade do gabinete do último rei da Itália, o Vítor Emanuel, dirigiu-se com 20 mil dos seus camisa preta, né, dos fácios de combatimento, que eram os grupos de nazi, de fascista deles lá, e impôs-se como primeiro-ministro da Itália e acabou implantando ali o protótipo não, que já havia um Estado fascista, a Hungria, né, já foi o primeiro Estado com as características fascistas. Aliás, parecia uma tradição lá da região. Muito bem, esse Estado fascista, ele vai se caracterizar pelo quê? Pelo privilégio absoluto no plano econômico aos campeões nacionais, às suas grandes empresas, suas grandes indústrias. A elas é fornecido todas as condições porque elas iriam capitanear o desenvolvimento da nação, inclusive no plano bélico, inclusive com o desenvolvimento da indústria de armas. Isso vai soerguer a economia da Alemanha, da Itália, porque as empresas começam a funcionar a pleno vapor, elas não têm problema com os sindicatos, porque os trabalhadores organizados foram arrasados, então os primeiros convidados para os campos de concentração dos alemães foram os comunistas, né? Esse movimento social foi arrasado, os sindicatos não apenas foram destruídos, os nazistas construíram seus próprios sindicatos, né? Criaram uma nova organização sindical corporativa, que inclusive nós vamos ver, foi adotada aqui no Brasil por Getúlio Vargas, né? Dos sindicatos por categoria e tal. Ora, isso criou o quê? Criou uma verdadeira besta-fera. Criou a possibilidade, nós vamos ver quando for estudar a Segunda Guerra Mundial, de um Estado militarista, ultranacionalista, xenófobo, autoritário e, portanto, sem oposição para contestar, o que foi o convite, não foi a certeza da nova guerra em 1945. Hoje nós vamos estudar. Né? E o fascismo, ele não estava restrito apenas, para concluir, chegando no fim aqui do negócio, ele não estava restrito apenas à Alemanha, à Itália, à Espanha, que depois, em 1936, com o apoio da Luftwaffe e da Força Aérea italiana, o general Francisco Franco implantou um sistema fascista na Espanha que durou até a década de 70, 1970. Né? E Portugal também, o Salazar, o Oliveira Salazar, mas não restrita apenas à Europa. Apenas para citar a vocês, em 1932, o presidente Franklin Roosevelt, que eu considero o principal estadista da primeira metade do século XX, ele na primeira metade e Deng Xiaoping na segunda. Muito bem, o Roosevelt ordenou a colocação de ninhos de metralhadora pela Guarda Civil dos Estados Unidos em frente a uma fábrica da Ford, acho que em Michigan, Illinois, não sei o lugar, não me lembro direito, mas em frente à fábrica da Ford, onde os operários estavam em greve e tinham ocupado a fábrica. Mas ele mandou que as metralhadoras fossem para lá, não para agredir os operários, mas para proteger os trabalhadores que estavam sendo assassinados pela milícia Pinkerton e policiais coniventes e corruptos das autoridades estaduais. Amando Henry Ford, que era um fascista, nos Estados Unidos, assim como o Hearst, o dono da maior cadeia de jornais dos Estados Unidos, também era simpático ao Hitler. Nos Estados Unidos havia o terceiro maior partido nazista no mundo, fora da Alemanha. O segundo era aqui no Brasil. Tá? Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar sobre o nosso país, vamos falar sobre a República Velha no Brasil.